olhos. Amém. Sejam bem-vindos à segunda reunião ministerial da Missão Evangélica Betel. É um prazer tê-los conosco. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 8. Glória a Deus. 1 Reis, no capítulo 8. No versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu te convido nessa tarde a abrir o seu coração para o Senhor, a sentir o fluir do Espírito Santo, a sentir o toque do Espírito Santo em nossas vidas, a estar sensível àquilo que o Senhor fará aqui nessa tarde. Eu tenho certeza que Deus Ele irá falar aos nossos corações. Então abra o seu coração neste momento, diga: Senhor, eis-me aqui para te adorar, eis-me aqui para render graças ao teu nome, porque só o Senhor é merecedor. Abra os seus lábios, fale com o Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, porque já podemos te sentir. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, vem neste lugar. Enche este lugar com a tua glória, com a tua unção, com o teu poder. Que sejamos impactados aqui nessa tarde. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba, Pai, todo louvor. Receba, ó Deus, a nossa adoração como oferta agradável a ti, ó Deus. Porque só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. A tua igreja te louva, Pai. A tua igreja te adora. Abrimos agora os nossos corações para te exaltar, para declarar que tu és santo, que tu és o nosso rei, que não há outro como o Senhor, nem nos céus, nem da terra, porque só tu és o Deus Todo-Poderoso, só tu és o Deus soberano. Fica à vontade, Jesus, neste lugar e receba a nossa adoração. Vem, Senhor, neste lugar. Vem, Espírito Santo, essa é a nossa oração, ó Deus. Tu és o nosso amigo, Jesus. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. E o que você diz a Ele nessa tarde? Dizer o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Erga sua voz nessa tarde, o adore. Louve, bendiga o nome do nosso Deus. Diga mais uma vez: nosso amigo Santo Espírito. Sim, esperamos pelo
cada um de nós. Ele está aquecendo os nossos corações. Teu óleo venha nos ungir, venha nos ungir, venha nos encher, venha nos transbordar, Senhor. Aleluia. E com o seu fogo, sim, vem nos batizar. E não há nada o que fazer, porque Ele está aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez aqui. Te recebemos, Espírito Santo de Deus. Receba aqui nessa tarde, meu amado. Receba a visita do Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida. E peça a Ele para renovar o teu interior. Peça a Ele para renovar o Espírito na sua vida. Enchê-lo de novo. Transbordá-lo mais uma vez. Diga, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. o seu povo clama-te mais uma vez. De novo faz. De novo. E o teu povo que está aqui, Senhor, o teu povo que está aqui, papai, ei, levanta a tua mão e peça, declare, peça e faz de novo. E o teu povo, o seu povo clama-te de novo, faz de novo. O seu povo clama. E o que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos aqui, Senhor. Te queremos aqui, meu Pai. Oh, oh, oh. Sinta vontade para clamar o nome do Senhor aqui neste lugar. Abra tua boca e exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle. E exalte o nome dEle. E exalte o nome dEle. Oh, Senhor. Diga, faz de novo, faz de novo. o teu povo, Seu povo clama-te mais uma vez. de novo. E Ele faz, de novo. e Ele faz. Seu povo
Quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Erga a tua mão e declara: de novo faz, e o teu povo mais uma vez. O seu povo clama a ti. O que dizer? Fazer quando ele vem aqui. E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, aplauda Ele nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado, amém? Diga para ela boa tarde, a paz. Que bom que você está aqui. Aleluia, já podemos sentir o calor do Senhor aqui neste lugar. Aleluias. Aleluias, deixa o fogo descer, deixa queimar. Aleluia, santo tu és, Senhor. Derrama a tua unção, 500 graus de fogo santo e poder, Senhor. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder. Em nome de Jesus, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Está chovendo neste lugar. O fogo vai descer. Uma chuva de por poder. esse poder. É a promessa Está de Deus. chovendo neste lugar. O fogo vai descer. Uma chuva de por esse poder. poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Você pode começar a glorificar. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. O glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. E a previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa Está de chovendo neste Deus. lugar. O fogo vai descer Uma chuva de por esse poder. É a promessa Está de chovendo Deus. neste O fogo lugar. vai
lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Você pode dizer bem forte: 500 graus de puro fogo santo e poder. Glória a Deus. É o sangue dele, só pelo sangue do Senhor, que nos purifica de todo pecado. Aleluia, nós te amamos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. A sua morte, sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. E o seu amor me conquistou. Sou eterno Deus. Pela sua vida o que aconteceu? O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor. Quantos aqui são mais que vencedores? Mais que vencedor. Eu sou. E eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. eu quero ir pra lá. Onde? Pelo novo e vivo. Yeah. Te louvamos, Senhor. Yeah. Somente os vencedores declaram: seu sangue, sua cruz me levam de volta Pra Deus. a sua morte, a sua vida, as trevas ele Já venceu. e o seu amor me conquistou. Sou eterno e devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua Glória me cobre, mais, muito mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, Pelo novo e vivo. eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, E pelo novo. E a igreja declara: eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. cante, brade bem forte. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e pelo vivo caminho em Jesus Cristo. Sei que na sala do trono está. eu quero ir pra lá, E pelo novo e vivo caminho, sei que na sala do trono está.
essa pessoa que está do teu lado, esse mais que vencedor que está aí do teu lado, e fala com ele assim: a vida em Cristo é tudo de bom. Aleluia! Ei! Senhor, senhor! Oh, 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 bem baixinho, bem baixinho. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Eu vou contar pra todo mundo. A vida é tudo de bom. E a vida é tudo de bom. Eu vou contar pra todo mundo. Jesus é a vida. Eu vou cortando a estrada do Brasil. Eu vou, passo em Goiânia, minha linda terra. E lá eu vou pra capital do Brasil. E na Brasília, vou viajar nos 4 cantos do Brasil. Eu vou, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador, Maranhão, Cuiabá, São Paulo. Falando de Jesus eu vou. O quê? Brasil é do Senhor. E o que passa, Senhor? Deus quiser chover, vou adorar. na chuva, na chuva, na chuva, na chuva. Mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor, Lucinho, é no calor do sol. Se Deus fizer chover, Vou adorar. e na chuva, na chuva, na chuva, na chuva. Mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol. Oh, 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 e a vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Eu ando sorrindo à toa, tô de bem com a vida. E a vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Eu vou contar pra todo mundo. Jesus é a vida. E eu vou cortando a estrada do Brasil. Eu vou, passo em Goiânia, minha linda terra. E lá eu vou pra capital do Brasil. E na Brasília, vou viajar nos 4 cantos do Brasil. Eu vou, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador, Maranhão, São Paulo. Falando de Jesus eu vou. Brasil é do Senhor. E o quê? Deus quiser chover, vou adorar. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva. Mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol, é no calor do sol. Se Deus quiser chover, Vou adorar. Na chuva, na chuva. na chuva, na chuva. Mas se o sol aparecer, vou adorar. A vida é a vida, yeah. A vida. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro como o Senhor, Jesus. Enche-nos de Ti, ó Pai. Enche-nos de Ti, Senhor. Até que não haja espaço para nós mesmos. Até que não haja espaço para o nosso eu. Enche-nos de Ti, essa nossa oração, Jesus. Faça essa oração, Senhor. Faça essa oração ao Senhor nesse momento, nessa tarde. O Espírito Santo de Deus, Ele deseja nos encher. Que sejamos cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus.
Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, Enche-me, Deus. Enche-me. Recebe. Enche-me. até transbordar. Pra Ele. Derrama tua Derrama tua glória, glória, derrama tua Derrama tua glória, Senhor. glória, enche-me Derrama tua glória neste lugar, ó Deus. até transbordar. Derrama tua glória neste Derrama lugar, tua Espírito Santo. glória, Derrama tua glória neste lugar, Senhor. Derrama tua glória, Senhor. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias do Espírito Santo. Começa a fluir a unção. Começa a fluir a unção do altar. até transbordar. Derrama, Senhor. Derrama tua glória, derrama tua Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. E fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, a palavra está com a voz. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, vamos. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor, bispos, pastores, missionários, obreiros, a paz do Senhor. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado, aperte a mão antes de você sentar, por favor, por gentileza. Amém. Amém. Glória a Deus. Se vocês quiserem ocupar este lugar aqui à frente, não tem problema não, viu, gente? Parece que está esperando chegar um grupo de irmãos, então deixar esses bancos aqui desocupados, mas querendo sentar aqui, pode assentar, sintam-se à vontade. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de justificar, queridos, está faltando algumas partes do nosso teto. Foi esta chuva, nós estávamos, glória a Deus, né? Por isso, né? Então, nós não havíamos terminado ainda as telhas, tinha alguma coisa para parafusar. E o que aconteceu? Choveu, né? Então nós tiramos as placas, elas já estão todas ali. Essas placas valem exatamente R$320, 12 placas, R$320. Então nós compramos, colocamos 2 caixas ali em cima, esperando um pouquinho. O pastor Marlon mais o Pablo já subiram, já grampearam tudo, parafusaram, arrumaram tudo direitinho. Só deixaram agora para colocar as placas no lugar e arrumar tudo novamente. Amém, queridos? Já está ali. Então, por isso está dessa forma aqui. Mas volta a ficar bonito agora segunda-feira em nome de Jesus. Então, prefiro deixar assim, né? Até que passe, mas está tudo bem, sob controle. Mas eu quero aproveitar neste momento, pedir licença a vocês para estar enviando alguns abraços. Eu prometi, e os pastores estão cobrando, né? Enviar um abraço ao pastor Julião. Ele é presidente das igrejas Caminho para Jesus de Rondônia. Então, ele está ligado agora, assistindo pela TV Meu Novo. Pastor Julião, que Deus te abençoe. Também nós queremos cumprimentar o pastor de Jorges. Ele também é lá de Rondônia. Então, cumprimentá-lo, que Deus abençoe. Ele falou que estaria assistindo essa reunião. Quero convidar o pastor, eu quero também cumprimentar o pastor Fernando, que está assistindo também. Ele está no Piauí. E ele prometeu estar ligado aqui conosco, né? Também, graças a Deus, desculpa, pastor, mas o nome agora fugiu, devia ter escrito isso aí. Lá de Primavera do Norte. Pastor, que Deus te abençoe. Eu prometi que eu vou chegar aí, nós vamos chegar aí, pastor. Primavera do Norte. E eu esqueci de perguntar o estado. Qual estado? Primavera do Leste, pastor, desculpa. Ele também está ligado agora conosco, né? Está ali assistindo a nossa reunião. Ele é oriundo da Igreja Assembleia de Deus, falou, apóstolo, eu quero participar dessa reunião pela TV. Então não desliga a TV não, nós queremos participar. Olha, sejam bem-vindos, pastores, estejam à vontade para assistir o nosso programa, estar participando. Nós vamos chegar no estádio de vocês muito em breve, em nome de Jesus, para estar dando glória a Deus aí nesse estado, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós fomos até Alagoas. Eu quero agradecer a colaboração de todos que colaboraram, ajudaram na campanha da gasolina. A campanha foi aberta aí com o bispo Sebastião, que foi o primeiro a ofertar aqui. Desculpa estar contando, bispo, mas foi mesmo. Então, eu primeiro abri a campanha e os demais começaram a depositar, ajudar, colaborar. Nós levantamos a metade do combustível, nós conseguimos levantar para ir até Alagoas. Fomos. Chegamos ali, esteve tudo bem. Pastora Edith está indo de vento em popa com a missão, crescendo bastante, crescendo muito. E Deus está abençoando a obra demais ali naquele lugar, crescendo bastante. Pastor Alessandro, não foi possível encontrar com o pastor Alessandro, mas ele sabe por quê, não é, pastor Alessandro? Que Deus abençoe e voltaremos um outro dia para estar no outro local de reunião da Missão Evangélica Betel ali. Vamos falar de Deus. Vamos falar do Senhor. Amém. Eu gostaria de te convidar a se colocar sobre seus pés. Te coloque sobre seus pés. Eu quero falar nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o tema visitação. Quando o Senhor visita. E como se dá a visitação?
Abra sua Bíblia, livro de Daniel. Livro de Daniel, do capítulo 9. Livro de Daniel, do capítulo 9, do versículo 25 em diante. Eu creio que essa mensagem, ela não é pregada diretamente para a membresia sempre. Mas como aqui nós estamos no meio de líderes e quem está nos assistindo também em toda parte do Brasil e do mundo, um abraço ao Bispo Daniel que está nos assistindo agora, Bispo Felipe, que Deus abençoe, Bispo Daniel na África, Bispo Felipe ali no Pará. Daniel capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 25. Eu disse, pastor Omezinda, que não é mensagem que nós pregamos sempre. Mas como aqui eu estou rodeado de pastores, de homens conhecedores da Bíblia, homens que estudam sempre, mulheres que estudam sempre, então é mais fácil para falar sobre um tema como este. E as nossas reuniões, elas são para isto, para tratar de temas que muitas vezes são temas que eles são esquecidos, pastor, são esquecidos por muitos. Mas é necessário que nós venhamos tocar neste assunto, principalmente nesta época. Versículo 25 diz assim: assim sabe e entende isto. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, com o maiúsculo, o escolhido por Deus, venha. Transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos. Decorridos as 62 semanas, o ungido passará pela morte, portanto será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como a inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolação de todo tipo já foram determinadas. Poder sentar, queridos. Poder sentar. Interessante que sempre quando nós falamos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, ou quando nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, Bispo Emílio, existe aquelas pessoas que elas são preguiçosas e elas não estudam a Bíblia. E elas preferem terminar o assunto, Bispo Sebastião, dizendo assim: Jesus mesmo disse que nem ele sabia nem o dia, nem a hora. Então pronto. E ele fecha a Bíblia e diz: olha, isso não é para mim. E ele não continua estudando. Mas interessante que o Senhor mesmo disse que ele não faria nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. Eu não creio que Deus vai fazer nada sem antes nos revelar. Nós que somos os profetas, missionária Elonice, nós que somos os profetas dos últimos dias, o Senhor não fará nada sem antes nos revelar, sem nos mostrar, sem mostrar na tua palavra o que Ele tem para fazer. Então preste bem atenção, eu quero mostrar para vocês algo aqui e falar com vocês a respeito de um povo que estava despercebidos. Quando nós começamos a estudar, nós percebemos que o profeta Daniel, ele deu dia, ele deu a data, ele deu exatamente o momento em que Jesus entraria em Jerusalém. Espera aí. Você acha que foi um dia qualquer que Jesus decidiu falar: é hoje que eu vou entrar em Jerusalém?
Eu decidi, hoje eu estou à toa, bispo Elson, então hoje eu vou entrar em Jerusalém. Tem ali um jumentinho, então eu vou entrar hoje em Jerusalém. Jesus escolheu assim um dia. E esse dia seria o dia que ele escolheu para entrar. Tudo bem, eu vou lá em Jerusalém, vou passear em Jerusalém. Não, queridos. O profeta Daniel, ele diz o seguinte, que desde o momento em que saíssem a ordem para restaurar os muros de Jerusalém, já fazendo a conta para vocês, seria quando completasse 483 anos, eu repito, daí exatamente, bispo Sebastião, no dia que saísse o decreto, e se porventura você, deixa para abrir depois, se você for lá no Google, e perguntar lá no Google assim, qual é a data em que saiu o decreto para restaurar os muros de Jerusalém? O Google traz essa informação e vai te dar a data. E se você então fizer uma soma destes dias, até o dia que Jesus entrou em Jerusalém, dá exatamente 483 anos. Atenção, pastoras, olhem para mim. O profeta Daniel escreveu e disse, aqui pessoal, deixa eu dar a data certinha que o Messias vai entrar em Jerusalém. Deixa eu passar esta data para vocês. Daniel escreveu, está aqui, ele escreveu. E houve outros profetas que começaram a mostrar como seria. 1000 anos antes, Davi já havia falado com respeito aos pregos nos seus pés, eles ser desprezados pelos seus. Espera aí. Isaías, 930 anos antes, ele já falava a respeito de Jesus. Os profetas mostravam Jesus. E em Jerusalém, Israel, todos sabiam a respeito dos profetas. Você olha para mim e fala assim, apóstolo, mas o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Israel, bispo Sebastião, eles não prestavam atenção nas profecias. Eles esqueceram as profecias dos homens que profetizaram sobre Jesus, sobre o Messias, como ele viria. E eles esqueceram disto. Mas um certo dia o Senhor Jesus Cristo, ele olhou. Eu vou falar para vocês entenderem, tá, querido? Não vai ninguém falar assim, o apóstolo José falou que Jesus tinha relógio. Não. De repente Jesus confere as datas. E Jesus então sabia que esta seria o dia. 483 anos completaria. Ele sabia, pastor Rogério. E ele começa então de onde ele está, uma caminhada. Preste atenção, uma caminhada. E ele começa a caminhada firme. Jerusalém estava lá em cima, ele tinha que chegar a tempo em Jerusalém. Ele não poderia chegar em outro dia, tinha que chegar naquele dia. Porque Deus tinha que cumprir a sua palavra naquele dia. Eu já quero te adiantar algo. Você que acha que Deus vai cumprir na tua vida a hora que você estiver folgado, a hora que você arrumar um tempinho para Deus, é aí que Deus vai cumprir aquela profecia na tua vida. Você está enganado, você está enganada, porque Deus marcou o dia para te abençoar. Se você estiver dormindo, você não será abençoado. Deus marca datas. Deus não trabalha com o seu calendário, Ele tem o calendário dele. Deus não espera o dia em que vier a sua aposentadoria, o dia que você ganhar um dinheiro a mais, o dia que você estiver disponível, pode ser que a hora que você se levantar, as coisas já aconteceram e você ficou para trás. Por isso Deus mostra a Daniel, e Daniel mostra a data. Preste bem atenção, no dia em que sair a ordem, e ele começa a falar sobre tempos. Somando dá exatamente 483 anos.
Queridos, quando você estiver em casa, você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Você vai encontrar uma pressa do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia a distância que era do lugar que ele estava até chegar em Jerusalém. E ele sabia que ele não podia chegar um dia depois, nem chegar antes. Ele sabia disso. E quando ele atravessa por Jericó, conferindo ainda horas, conferindo a data, ele depara com Zaqueu. E Zaqueu então está na árvore e fala: Zaqueu, desce depressa. Tipo assim, eu não tenho tempo. Eu não posso perder muito tempo, Zaqueu, desce depressa. Desce rápido, Zaqueu. Eu vou entrar na tua casa. Falaram dele, ele não se preocupou. Do lado de fora tinha uma multidão, queridos. Eu até frisei aqui um versículo em Lucas capítulo 19, versículo 11. Não precisa se abrir agora não. Tinha uma multidão do lado de fora. E essa multidão tinha uma conversa. Bispo Valdeci, eles falavam assim um com o outro. Quando Jesus chegar em Jerusalém, ele vai estabelecer o reinado dele. Aí o outro falou: onde é que está escrito aqui? Aí, ele vai estabelecer o reinado assim que ele entrar em Jerusalém. Ele vai entrar porta dentro. Ele vai colocar os romanos para correr. E vai estabelecer o reinado dele quando ele entrar em Jerusalém. Versículo 11 fala assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Acho que fala assim: gente, ainda vai contar uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam o povo, que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E agora, quando ele chegar em Jerusalém, ele olha para trás e fala assim: o que vocês estão conversando? Ele sabia que estava cochichando assim: quando chegar em Jerusalém, nós queremos saber quem vai ser o maior lá dentro desse reinado dele. Uma mulher para ele pelo caminho e fala assim: Senhor, oi, quando o senhor chegar lá dentro de Jerusalém, eu tenho 2 filhos. Permita que ao lado do seu trono, um sente à sua direita, outro à sua esquerda. Eles pensaram: e agora? E uma multidão ia atrás, pastores. Uma multidão ia confiante que seria aquele o momento. Esta multidão havia observado quando os profetas diziam que ele vinha montado, como nós podemos ver lá em Zacarias. Zacarias disse que ele montaria o jumentinho. Todos eles já esperavam isto aí. Mas para as pessoas, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante que eu acho que eu frisei aqui. Jesus vai chegando, Jerusalém está lá. Jesus confere o calendário, Bispo Luiz, 483 anos do decreto para restaurar os muros de Jerusalém. E agora a chegada do Messias em Jerusalém. Jerusalém estava em festa. Jerusalém preparava para uma festa da Páscoa. A briga por causa do cordeiro era muito grande. Cada um queria comprar um cordeiro melhor. Esqueceram, missionário, que o verdadeiro cordeiro vinha caminhando de Jericó e subindo. Pastor Ormezinda, esqueceram que todos aqueles cordeiros que ao longo dos anos, pastor Antônio Carlos, eles ofereciam, estava vindo, caminhando, passos firmes para entrar em Jerusalém. E de repente Jerusalém em festa. O barulho era muito grande de vendas e compras de cordeiros. Todos queriam estar na festa. Todos queriam festejar. Ninguém, pastor Aurora, lembrando da data do profeta Daniel.
olhe para mim. A igreja brasileira tem que tomar vergonha na cara. A igreja brasileira, é como diz um amigo pastor, tem sido conhecida pelos escândalos. E eu quero te dizer algo para você. Se você pensa que Deus está castigando o Brasil por causa dos homens que levantam contra Jesus e por causa do carnaval, não. É por causa da igreja. Se você pensa que Deus está triste com o ímpio, Ele já sabe que o ímpio é assim. Se você pensa que Deus está contrariado, é porque estão levantando contra o nome de Jesus, são esses que fogo vai cair sobre eles, são esses que serão destruídos. É a igreja que tem que estar atenta. Sabe por que razão, pastores e pastoras? Deixa eu dizer algo para você. Quando Jonas desceu lá para o fundo do navio e dormia lá sono solto em desobediência a Deus, todo o navio sofreu, a tripulação sofreu, perderam tudo por causa de Jonas que estava dormindo. E Jonas tipifica a igreja e o navio, o mundo. O comandante desceu e falou: homem, você está dormindo? Clama o teu Deus. O mundo hoje está dizendo: igreja, vocês estão dormindo? Clama o Deus de vocês, igreja. Queridos, há um clamor. E a igreja, o que no modo geral, queridos, nós estamos preocupados com nós, estamos em festa, estamos regozijando, estamos alegres. Só tem que nós esquecemos de algo que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados como igreja para levar um evangelho de redenção, para levar um evangelho de salvação, para levar um evangelho, queridos, que antes que o muro caia sobre a cabeça de alguém, você pode chegar no ouvido dele e falar: aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Um evangelho, pastor, que possa transformar essas vidas que estão perecendo. E o que estamos fazendo? A igreja brasileira está enriquecendo. A igreja brasileira só quer falar em dinheiro. Portanto, pastor, você que prega muito só prosperidade, e eu sei que Deus prospera. As ruínas aconteceu lá na vila, nas encostas, mas aconteceu na casa de vocês também, aí dentro do bairro de Lourdes. Não foi só dentro das vilas, não. Água e lama entrou dentro da casa de vocês, e carrões que vocês compraram, e eu sei que é Deus quem deu, estragaram todo. Móveis muito bons estragaram. Isso é peso da mão de Deus. Deus toca de um lado e toca de outro. Como o empresário estava dizendo: que tristeza, Deus me deu e agora Deus tira tudo. Se a nossa esperança estiver apenas nas coisas terrenas aqui neste mundo, nós somos como loucos. Feliz é aquele, pastor Adão, que não põe o seu coração nas coisas desta terra. Feliz é este. Preste atenção, querido. Jesus Cristo então prepara tudo. E Jerusalém estava em festa. Jerusalém estava festejando. E Jesus agora, ele começa a subir, pastor Amezinho, daquele lugar que nós subimos, do lado ali, para olhar Jerusalém. E de repente ali montado em um jumentinho. Assim como diz os profetas. Queridos, vou falar humanamente falando. Bispo Luiz, Jesus esperava que Jerusalém estivesse toda enfeitada, que o nome dele estivesse numa faixa enorme, e que alguém correndo pelas ruas estivesse dizendo, assim como diz os profetas: o nosso Messias está chegando. Assim como os profetas disseram, o nosso Messias está chegando. Que Jerusalém estivesse toda vestida de saco, que Jerusalém estivesse todo de joelho dobrado, dizendo: pessoal, larga esses cordeiros de lado, não precisa deles mais. O verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo está chegando aí. Ele vem chegando, e de repente ele foi chegando, queridos. Mas quando ele olha para Jerusalém, ele diz assim: ah, Jerusalém, se tu soubesse
que hoje é o teu dia. E chora. Pastora Rosângela, Jerusalém não estava esperando. Jerusalém não tinha as portas abertas para o seu rei, para o seu Senhor. E ele entra chorando e diz: ah, Jerusalém, eu contei a data direitinho. 483 anos, como diz o profeta Daniel. E vocês estão aí do jeito que estão. Vocês não estavam e nem estão me esperando. Se você prosseguir a leitura, Jesus entra, humanamente falando, se perde no meio de uma multidão em festa. No meio alguém que quando ele entrou no templo, ele teve que chicotear. Naquele instante, queridos, cumpre-se a palavra do profeta que diz que o príncipe que há de vir, o profeta fala sobre isto, ficou faltando apenas uma semana para 70 semanas. 69 semanas cumpriu com a entrada de Jesus em Jerusalém. No dia 6 do mês de Abibe, Jesus entra em Jerusalém. No ano 32 de Cristo. Não posso explicar agora por que 32. Ele entra e Jerusalém não está esperando. Apanha o Cordeiro de Deus. Acabou. Deus volta suas costas para Israel. Deus volta suas costas para Israel. E eles apanham o Cordeiro e levam a cruz do Calvário. Apanham aquele Cordeiro, é pregado à cruz. Agora começa, queridos, uma lacuna no tempo. Se eles recebem o Senhor como rei, ele entraria e o milênio teria início naquele momento. 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra. Durante 3 anos, o Senhor chamou eles e falou deste reino com eles. Durante 3, você leu o livro de Mateus, Jesus está falando, olha, assim quando eu entrar em Jerusalém, eu estou falando com vocês aqui, Mateus, Marcos, Lucas, estou falando aqui, eu vou entrar. Vai começar ali o meu reino. Deus abre uma lacuna chamada, você cresceu ouvindo falar sobre a dispensação da graça. Eles estão tentando apagar isso da sua mente. Desde que eu entendo por gente, eu ouso falar, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Bispo Sebastião, uma lacuna se abre entre a lei e o milênio. E abre-se 2000 anos. Onde o Senhor Jesus Cristo agora ele olha para os seus e diz assim, agora ide por todo mundo. Alguém poderia ter perguntado assim, Senhor, quando o Senhor nos enviou há poucos dias atrás, o Senhor disse que nós não éramos para entrar em nenhuma casa a não ser dos filhos, das ovelhas de Israel. Como é que agora o Senhor está mandando a gente por todo mundo? Ele poderia ter respondido assim, você lembra a parábola que eu contei para vocês do rei que preparou uma grande festa e seus amigos não quiseram, vocês são esses amigos. Portanto o rei diz o seguinte, desça pelos valados e chame todos. Você está entendendo? Começa ali a nossa era chamada dispensação da graça. 2000 anos. Israel está lá guardadinho.
Israel está quietinho no seu lugar. E 2000 anos, Deus levanta então Paulo, ele entende, ele começa a correr pelo mundo. E ele levanta você, ele levanta a mim, ele nos levanta. E nós começamos a correr. E esse tempo está terminando, queridos. Esse tempo está chegando ao fim, esse tempo da graça. A igreja tem que levar este evangelho, que é o evangelho da salvação. Você chega e fala, pecador, você é cheio de pecado, mas o Senhor quer te salvar de graça, camarada. Receba essa salvação em nome de Jesus Cristo. E muitos estão rendendo aos pés do Senhor. 2000 anos se passaram. Só tem que este apóstolo ver uma coisa. Esses dias já estão chegando ao fim. Talvez você ouviu algumas pessoas dizer assim, lá na sua casa. Eu não acredito que 2020 é o ano da profecia. Porque nós não sabemos dos tempos. Só tem que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus servos. Nada. Nada. 2020 começou acontecendo profecias. 2020 está sendo abalado. Vou terminar a mensagem. Hoje eu estava olhando lá para fora. Pastor Rocha chegou e falou assim, o que é que você está pensando? Falei, pastora, está chegando o fim. Está chegando ao fim. A nossa era está chegando ao fim. Preste atenção no detalhe que eu quero te mostrar. 2013, Deus levantou nós da missão para proclamarmos que Deus escolheu a segunda nação, chamada Brasil, para trazer o segundo Pentecoste. O mundo inteiro olhou para essa segunda nação chamada Brasil. Os holofotes do mundo voltaram todos para o Brasil. 2014. 2014, Bispo Luiz, ninguém olhava para outro lugar a não ser para o Brasil. Copa do Mundo. Nós da Missão Evangélica Betel, como uma voz de profetas, nós saímos falando, 2014, o ano do Pentecoste. É o ano do Brasil gritar para o mundo, porque foi chamado por Deus. O que a igreja brasileira fez? A igreja brasileira se acovardou. A igreja brasileira entrou no buraco do tatu. Nós ficamos com medo de ameaças. O diabo nos ameaçou com camaradas que ia quebrar as cidades na Copa do Mundo. O diabo se levantou com os demônios para nos segurar. E nós pentecostais, pastores de Rondônia, nós pentecostais, ao invés de olhar a oportunidade de falar de Jesus, começamos a olhar que futebol é do diabo. Esquecemos, Bispo Maurício, de olhar a oportunidade. Primeira lenhada que o Brasil levou, 7-1. Deus olhou e falou assim, vou bater com força. Vou bater com força. Isso é para vocês sentirem que eu vou começar a bater. E de repente todos nós lá como cristão alegre, o Brasil é do Senhor, glória a Deus, vai. 1, vai 2, 1, vai 3, 1, vai 4 e toma Brasil. O país do futebol caiu no descrédito. Você olha e fala, apóstolo, o que tem a ver a igreja com o Brasil? Com o futebol? Fala que você não ficou sentido, querido. Fala que você não ficou aborrecido. Fala que então você fez festa por isso. Isso deu um calar de boca em todos nós brasileiros, querido. Todos nós, Deus tem sua forma de bater. Tem sua forma de bater. De lá para cá, queridos, se você, eu não tenho tempo agora não, vai no Google. Vai lá. Vai ver as tragédias no Brasil depois de 2014.
vai olhar as represas que desabaram, milhares de vidas se perdendo no nosso Brasil, vai olhar agora o mar se levantando em cima do nosso país, vai olhar as tempestades no nosso país, queridos. O Brasil está sendo assolado e Deus dizendo: acorda, igreja! Ou você está achando, queridos, que o que está acontecendo é por causa do mundo, é por causa de mim, é por causa de você, queridos? É que Deus está dizendo: acorda, Josué, entra neste carro e desapareça e leve esta palavra. É Deus nos mandando. Levanta, acorda. Deparamos outro dia com um pastor que pediu para: agora eu quero me jubilar. Jubilar, já estou cansado, já trabalhei muito. Jubilar para beber cerveja, querido. Ei, líderes, para isso, deixar a grande obra do Senhor para cantar na porta de botequim, queridos, comer churrasquinho de gato e tomar cerveja? Pode falar assim: apóstolo, não fala isso não. Eu falo sim, queridos. A igreja, o Senhor Deus, Ele nunca deixou de mostrar os erros dos seus. Davi, Ele expôs o erro de Davi. Ou nós tomamos cuidado, ou Ele nos expõe, para ver que Ele é que é santo. Não adianta ninguém falar que é mais santo do que o outro, que pertence à grande denominação, que as mulheres têm saia lá embaixo, pastores, desculpa, que as mulheres têm cabelo até aqui, que são os mais santos, que Deus, na hora que Ele está lá com a garrafa de cerveja, um chega e filma, e Ele só fala: não filma não, filma sim. É Deus mostrando, queridos, que somos todos iguais. Temos que procurar santificar a nossa vida. Temos que procurar dizer que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao dia da visitação do Senhor, a preocupação deste apóstolo é porque há 30 anos o Senhor nos levantou. E levantou a missão evangélica Betel com um plano, com um propósito. Queridos, levantou com um propósito e um plano. Nós hoje carregamos uma bandeira que ninguém mais está carregando. Ninguém. Eu acho que o único dispensacionalista que está existindo ainda na terra chama-se apóstolo Josué. Não está existindo mais. Não está existindo. Porque toda vez que você ouvir um palestrante dizer escatologia escapista, eu quero ensinar o que é. Escatologia escapista, quando você ouvir ele falar assim: nós temos que acabar com essa escatologia escapista. Escatologia escapista é a escatologia de quem prega o arrebatamento da igreja. Porque diz eles que nós que pregamos o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, nós queremos escapar. Somos escapistas. Olhe para mim, fique atento. Fique atento. Talvez você não termine de ouvir a mensagem deste apóstolo hoje. Talvez esse microfone caia por terra e eu torço para que você não veja. Porque nós vamos subir juntos em nome de Jesus Cristo. Nós seremos arrebatados. Pastores que me vê neste momento pela TV, Vinho Novo, o arrebatamento vai acontecer. Nós subiremos, atravessaremos as nuvens e chegaremos ao encontro do Senhor. Aleluia! Aqui está, pastores, um que acredita no arrebatamento da igreja. O Senhor nos arrebatará, pastora Maria Amélia, e nós atravessaremos o céu e chegaremos diante do Senhor. Deixa eu dizer algo para você: Eleazar não deixará Rebeca para trás, queridos. Ele vai conduzir até a presença de Isaac em nome de Jesus. Rebeca, a igreja, Isaac, o Senhor Jesus Cristo. E prepara, porque esse dia está chegando. Israel está prontinho para cumprir a última parte dessa profecia. Falta só 7 anos de grande tribulação para acontecer a 70ª semana de Daniel.
Só 7. 483 anos já se cumpriram. Falta só 7 anos. E nós estamos vivendo nesse intervalo. Vou explicar para você. Não cumpriu ainda, sabe por quê? Para não cumprir, Deus tirou o seu povo da terra de Israel. Espalhou no ano 70 para não cumprir. E este povo retornou. 1948 começou, já estava retornando antes, foi aceito como nação. E um brasileiro estava lá, Oswaldo Aranha, assinou. E eu vejo lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor Deus disse: abençoarei a quem te abençoarem. Nós somos abençoados. A igreja precisa acordar para esse feito. A igreja precisa acordar para esse tempo. Mas eu quero dar uma notícia para você. Quero te dar uma notícia. Você não está diante de um apóstolo que deseja um dia estar na televisão. Não. Não, você não está diante de um apóstolo que deseja um dia estar na televisão. Só se for vontade de Deus. Eu quero te dar uma notícia muito importante. Nesses últimos dias, Deus ele vai começar a levantar a sua igreja por todo o canto do Brasil. Deus vai começar a levantar homens e mulheres em todos os cantos do Brasil. Mas esses que hoje estão na TV, poucos serão levantados, ou quase nenhum. Eu vou repetir. Muito deles cairão nos próximos anos. Muitos desabarão. Os nomes sumirão. Preste atenção. Muitas estrelas vão cair. Deus começa a levantar pessoas no anonimato, nos cantos mais distantes. Homens e mulheres que estão comprometidos apenas com seu estômago, comprometido com seus carrões e com sua conta bancária, não tem tempo para estudar os tempos. Um grande avivamento está para vir sobre o Brasil. Um grande avivamento. Homens que hoje estão na mídia vão detonar homens como o apóstolo Josué. Que fique gravado. Homens que hoje estão na mídia vão detonar. Como um que me ligou, não vou citar o nome, disse para mim assim: apóstolo, pela sua mensagem, você parece que quer dizer que Deus fez Israel de bobo, de palhaço. Eu disse: por que, meu caro pastor? E ele disse para mim: eu ouvi uma mensagem sua que você prega, e você diz que antes de Cristo ninguém foi salvo. Isso aí é uma blasfêmia, apóstolo. Jesus salvou aqueles que morreram depois da morte dele. Os antes foram justificados pela sua justiça. Falei: terminou a nossa conversa. Não estou aqui para te ensinar. Tchau. Minha palavra é com o povo que o Senhor mandou ensinar. Igreja, prepare. 2020, o ano da profecia. Este ano ainda vai marcar muito ainda. Este ano ainda vai acontecer grandes acontecimentos, vai trazer grandes marcas para este ano. É o ano de Deus cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. É um ano, queridos, que eu vou dizer algo para você. Se você tem o pé colado, se você tem o pé agarrado, não segure o meu. Porque neste ano algo vai acontecer. Cadê o pastor Jean? Cadê o pastor Jean? Faça favor, pastor, por gentileza. Faça favor. Amém? Você vai me acompanhar para a África? Vai? Amém? Já está pagando a sua passagem? Este ano ainda nós vamos em qual país? Abrir qual país ainda? Argentina? Já estão olhando o teu. Quantos estão entendendo, queridos? Deixa eu dizer algo para você. Deus tem algo grande para fazer.
Muito obrigado, pastor. Deus tem algo tremendo para fazer. E saiba que tudo isso é em obediência ao que Ele quer. Agora, olhe para mim. Você tem um chamado, Senhor? Começa a prestar atenção sobre o dia em que haverá a visitação. Se você deixar passar esse dia, nunca mais. Muitos aqui que estão aqui dentro já está se cumprindo. Houve o chamado há muitos anos, está se cumprindo. Chamados, cumprindo. Mas está se cumprindo aqui com o Senhor. E Deus tem algo a mais para fazer. Tremendo, tremendo. Juventude, juventude. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Vá para os montes. Busque o Senhor. Vá para as praças. Anuncie. Receba pedradas, mas grite. Alguém vai te chamar de louco, de doido. Mas o caminho é este mesmo. O caminho é este. O evangelho é loucura para o mundo. Mas o Senhor nos chamou com o objetivo: fazer a obra. Quero dar um conselho a vocês, igreja. Nunca permita que ninguém fale mal de nenhum pastor dentro de sua casa. Deus mandou falar isso agora. Nem de nenhum bispo. Ouça o que eu estou dizendo. Missionários, olhe para mim. Nunca permita que alguém fale mal do seu pastor dentro de sua casa. Nem perto de você. Sabe por que esse apóstolo aqui é abençoado? Procura meus filhos e minha esposa aqui. Dentro de minha casa não é permitido falar mal de ninguém, quanto mais de pastor e de bispo. Ninguém. Está aqui os meus genros, minha esposa está ali, meus filhos estão aqui. Não é, bispo Luiz? Não é permitido. Toda vez que toca no nome de um bispo, é chamado de quê? Senhor. Todas as vezes. É por isso que a minha casa é super abençoada e próspera. Não é permitido falar de pastor em minha casa. Ninguém fala. Ninguém. Não só da missão, mas de qualquer outro ministério. Ninguém. Azeite que correu na cabeça da pessoa tem que ser respeitado. Não é permitido. Meus filhos, todas as vezes que ele lembra de um pastor, fala: pai, o pastor, o senhor Frontal, o senhor. É assim que acontece. Meus filhos tratam o bispo Luiz de senhor. A Lina trata de senhor. É cunhado. Mas trata de senhor, há um respeito. O Senhor tem algo grande para fazer em nossas vidas. E eu creio nisso. Há um clima espiritual aqui neste lugar. Muito grande. O Marlon ele vai mudar. Pastor Marlon vai mudar apenas o fundo musical para nós, por favor. Eu gostaria que agora, curve a sua cabeça. Curve. Quero convidar a vir aqui à frente o bispo Sebastião, bispo Valdeci, bispo Maurício. Vem aqui à frente. Bispo Sebastião, segura novamente o nosso instrumento de unção, por favor. Vem aqui à frente. Bispo Sebastião, verifique se tem óleo dentro desse vasilhame. Se não tiver, a pastora Aurora já está providenciando para ser colocado o azeite aqui neste lugar. Aqui. Bispo, fique à vontade aqui. Pastora Aurora, pode estar? Pode ser sim. Você tem um azeite que trouxe de Israel? Prefiro ele. Deixa eu colocar. Continue com os olhos fechados, cabeça curvada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastores, baixe mais um pouquinho a temperatura aqui desse templo, porque senão vai pegar fogo aqui neste lugar. Fogo do Espírito Santo começa a queimar neste lugar. Pode até baixar um pouquinho a temperatura, porque o Espírito de Deus ele vai aquecer este lugar. Você usa? Pode usar? Ajuda, por favor. Baixa um pouquinho a temperatura e começa a louvar ao Senhor. Você pode dizer assim: Senhor, fale neste lugar, diga. Eu não ouvi você dizendo. Levanta a mão e diga assim: Senhor, tenha liberdade, diga. Para falar neste lugar. Foi muito fraco, foi muito fraco. Eu quero que você levante a mão agora e diga: Senhor meu Deus,
tenha liberdade. Essa casa é do Senhor. Que o teu Espírito tome este lugar. Fique sobre seus pés agora e aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. O Espírito de Deus mandou chamar aqui à frente o missionário Arilson. Você não esperava. Que deu o missionário Arilson, vem aqui à frente. Você não esperava, mas o Senhor mandou te chamar hoje. Pela manhã o Senhor mandou e disse: chama ele a vir aqui à frente, pode vir aqui à frente. Vocês notaram como ele está tímido? Vocês nem imaginam porque ele está tímido. Ele vai virar para a frente do altar, porque ele não sabia o que vai acontecer com ele hoje. Sua esposa está aqui? Chama ela a vir aqui à frente, por favor. Chama ela a vir aqui à frente. Deixa eu dizer para vocês algo. Deus tem algo a fazer na vida de vocês. Há uma responsabilidade que pesa sobre os ombros de vocês a partir de hoje. E hoje pela manhã o Senhor mandou chamar vocês dois aqui à frente. Missionário Arilson, de hoje em diante você não sairá daqui como missionário, porque Deus precisa de você para fazer algo. Seu pai vai te abençoar hoje, mais uma vez. Ele vai te abençoar, porque o Senhor precisa de você na frente daquela obra lá. O Senhor precisa de vocês na frente daquela obra. Ele tem dezenas de jovens a levantar naquele lugar, e Ele precisa de vocês lá. E você vai entrar com autoridade naquele lugar. Você vai entrar com autoridade a partir de hoje. O seu papai estará te levando até o altar amanhã e estará te apresentando aquela igreja. E você vai estender as mãos, as enfermidades vão sair. Vidas vão render aos pés do Senhor Deus, porque o chamado que Deus tem para a sua vida é grande, Arilson, e isto que Deus vai fazer. É isto que Deus vai fazer. Dobra o joelho, dobra o joelho, dobra o joelho. Em obediência à voz do Senhor hoje, em obediência à voz do Senhor, Arilson, ele se preparou para ser um missionário. Ainda era solteiro. De repente o Senhor chamou, ele começou a fazer uma obra entre os jovens. E Deus hoje pela manhã revelou que ele vai estar por um tempo no lugar do papai. Vai estar cuidando das ovelhas no lugar do papai, enquanto o papai precisa de fazer algo mais pela obra do Senhor. Ali continuará sob os cuidados do bispo Maurício. Mas a partir de agora este casal, sendo acompanhado pelo bispo Maurício, sendo guiado pelo Senhor e pelo bispo Maurício, estará assumindo aquela igreja naquele lugar, guiado pelo seu papai, naquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arilson, levanta um pouquinho sua cabeça. Em obediência à ordenança do Senhor, nós, os servos do Senhor, colocamos azeite sobre a sua cabeça. Te separamos, te ungimos a pastor a partir de agora. Que o pastoreio esteja sobre a sua cabeça, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua cabeça, e tudo aquilo que você aprendeu, Deus trará o seu conhecimento, e você lembrará a partir deste momento. Receba, mulher, esta unção em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida, e como a mesma carne, este é pastor, essa também é levada a pastora neste momento, porque são uma só carne, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor manda te dizer, Arilson, que uma nova visão Ele traz sobre a sua vida a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bispo Maurício, coloca as mãos sobre a cabeça do teu filho e o abençoe de sua nora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, abençoe esse casal para a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus.
Aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, meu caro pastor. Meu jovem pastor, grande é o desafio que vem pela frente. Grande é os desafios que vêm pela frente. Mas a todo momento o Senhor estará te dando a vitória. Aleluia. Pode cantar que deu ministério. Bispo Sebastião vai continuar com azeite na mão. Bispo Sebastião é o nosso Samuel. Amém. É o nosso Samuel. Aleluia. Louvado seja. Que deu hino, que deu hino, que deu hino. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agradecemos pastor Carlos, que sempre está aqui nos fotografando. Que Deus abençoe. Você pode glorificar ao Senhor, adore ao Senhor, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Louve ao Senhor enquanto os pastores recebem um abraço. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cante mais forte, vamos lá. Há poder No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Bem forte, bem forte. Ouço cadeias quebrando. Glória a um Deus. exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar. Pra Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço sim. Ouço cadeias quebrando. Cante bem forte. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Continue nesse espírito de oração. Azeite de Israel, nós temos muito aqui que foi consagrado dentro do túmulo. Azeite para entregar aos pastores estão ali. Foi consagrado dentro do túmulo, está ali. Túmulo vazio de Cristo está ali para ser entregue nessa tarde, para ungir as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero convidar aqui à frente a pastora Ormezinda. Vir aqui à frente, por favor. Pastora Ormezinda. Quero convidar a pastora Ormezinda a vir aqui à frente. Pastora Ormezinda, eu quero que a pastora... Desculpe a palavra é o Senhor que mandou dizer. Eu creio que nós vamos muito em breve precisar da pastora na cidade de Coluna. Que deu pastora de volta. Já foram consagrados para abrir Portugal. Mas antes disso, pastora, esteja preparada. Porque eu creio que nós vamos precisar de vocês fazer algumas viagens. O Senhor vai precisar. Amém? Tem uma região muito grande, Itamaratiba, que está precisando de alguém de confiança. Não é mesmo, pastor Daniel? Existe ali, região muito grande. E a pastora Mezinda, ela foi muito desejada ali naquele lugar. É lógico, pastora, você não vai deixar Santa Fé agora. Mas nós queremos, neste momento, orar por você para ficar preparada, pastora. Ficar preparada. Preparada. Eu
Eu creio que a pastora vai ter que muito em breve passar uns dias lá, porque a pastora foi escolhida pelo Senhor e pelo povo daquele lugar. Estão aguardando para que vocês possam passar uns dias ali dentro da cidade de Coluna. Então nós já vamos orar pela pastora de uma vez e pelo seu esposo. Vamos orar, tá? E a pastora vai continuar aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento eu quero convidar os demais bispos aqui a vir aqui à frente. E eu quero já neste momento agradecer em nome do Conselho Internacional de Diretores ao bispo Valdeci. Bispo Valdeci, todas as vezes que eu consagro alguém, que ele entrou para a missão, através da sua vida, eu louvo muito a Deus, muito ao Senhor. Então hoje estamos vendo algumas consagrações, passaram por Betim e foram encontrados pelo bispo Valdeci, está ali, né? O bispo Maurício está aqui, são todos frutos, amém? E a pastora Ormezinda, vem aqui com seu esposo, o bispo Sebastião, coloca azeite sobre a cabeça da pastora Ormezinda e eu vou orar por ela neste momento. Eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem grandes planos nessa vida. E nesta hora o Senhor manda separar a tua filha, Pai, a tua filha, para já estar de prontidão, porque algo vai acontecer muito em breve. E esta mulher, este homem tem que estar preparado para o que o Senhor vai fazer muito em breve, Pai. E nesta hora, Senhor, o teu servo Samuel, ele coloca profeticamente do azeite sobre a cabeça dessas vidas, para que o dia que eles saírem, o dia que eles forem ali para a cidade de Coluna e região, que eles já possam ser dirigidos pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ficar de fé, pode ficar de pé. Fica aqui à frente, Pabito, fica aqui à frente. Amém. Queridos, nós precisamos de alguém, e o Senhor mandou levantar nesta noite. Pastor Medicina, pode fazer o pastor aqui que vai nos ajudar nisto aí. Amém. E esta pessoa que o Senhor levantou, o Senhor hoje pela manhã, ele falou comigo. Se porventura fosse lá no mundo, ia chamar de madrinha. Mas no meio ministerial não existe madrinha. Mas a pessoa que será levantada nessa tarde, o Senhor me orientou para que essa pessoa ouvisse os conselhos da pastora Mezinda por 2 meses. Pastora Mezinda tem uma responsabilidade, senhor Marcelo. Uma responsabilidade. Que essa pessoa te ouça pelo menos 2 meses. Te ouça. Eu não sei por que Deus mandou fazer isso, mas Ele mandou fazer. Ele ordenou que fosse feito isso. A 39ª região, 39ª região, região de Itatiaiçu. Nós precisamos lá de um bispo. E dentro da região de Marimbá, nós precisamos de um bispo auxiliar, que esteja auxiliando dentro da região de Marimbá. Auxiliando na falta ou na ausência do bispo Maurício, nós precisamos de alguém que esteja orientando ali. Bispo Maurício, por onde quer que você for abrir Missão Evangélica Betel, onde quer que Deus te levar, saiba que vai ter um bispo auxiliar na região, te auxiliando. Amém? Te auxiliando. Deus sempre manda fazer isso. E este bispo, ele vai ser fiel a você. Ele vai ser fiel a você. Ele vai estar te auxiliando. E este bispo será orientado por 2 meses pela pastora Ormezinda. Receberá orientações como mãe. Vai estar orientando, aconselhando. Deus sabe por que vai fazer isso. E este bispo vai ter responsabilidade direta pela 33ª região. Essa vai ser dele. E ele vai crescer muito. Itatiaiçu. Essa vai ser dele. Ele vai ser o bispo titular dessa região. Ele vai voltar os olhos dele para essa região. E ele vai fazer crescer essa região. Porque Deus levantou ele para isto. E ele foi preparado para isto. Portanto, eu quero convocar aqui na frente o pastor Rogério e esposa. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus Cristo, pastor Rogério e esposa. Antes de você dobrar o joelho, pastor, não adianta tossir. Não adianta tossir. A 33ª região precisa de um homem e de uma mulher com muita coragem. E você vai entrar em Itatiaiçu. Ali tem alguns pastores esperando por você. Ali tem a pastora Lúcia que te aguarda. Ali tem um pastor chamado Márcio. Ele te aguarda.
E ele está numa cama, ele está enfermo. Ele precisa de você lá, de vocês lá, mesmo pastoreando dentro do Petrópolis, região do Marimbá, cedida pelo bispo Valdeci. A sua responsabilidade direta será com a cidade de Itatiaia-Sul. Fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte, aproximadamente uns 50 de Contagem, uns 40 de Betim. Mas hoje mesmo, pastora Lúcia, pastor Márcio e demais pastores ouvirão falar do bispo que vai chegar naquela região, para reunir com aqueles pastores e para levantar um grande trabalho naquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora Lúcia, a pastora não vai ficar sozinha aí. Pastor Márcio, você vai levantar dessa cama em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Márcio, nós profetizamos a sua cura em nome de Jesus, e você vai levantar dessa cama em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rogério, dobra o joelho diante desse homem, mulher de Deus e mulher de Deus. Pastora Mozinha, aproxima aqui, por favor, aproxima aqui deste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais superintendente aqui neste lugar? Pastora Elizabeth está aqui? Vem aqui à frente, por gentileza, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rogério, a sua fidelidade com este ministério continua. Promete diante deste altar, diante do bispo Sebastião que está aqui, deste apóstolo e demais bispos, a ter fidelidade a este ministério e ao Senhor. Promete de representar lá dentro de Itatiaia-Sul e onde quer que Deus te levantar. Promete levar a palavra do Senhor da forma que o Senhor levantou para fazer. Promete conduzir a sua família diante do Senhor como exemplo dentro deste ministério, para que este ministério continue crescendo em nome de Jesus. Bispo Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastora Mezinda, estenda suas mãos, aproxima suas mãos para cá. Coloque as mãos também sobre a cabeça da pastora. Deus, eu separo agora o teu filho com a responsabilidade de bispo auxiliar dentro do Marimbá e como bispo dentro de Itatiaia-Sul, ó Pai, 33ª região. Que os demônios saibam que quando este homem pisar dentro daquela cidade, algo vai acontecer, porque está sendo separado pelo Senhor neste momento, separado para a administração, separado para conduzir homens e mulheres naquele lugar, para que a obra cresça dentro de Itatiaia-Sul, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a unção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Bispo, levante, por favor. Ajude a levantar, para que não venha cair. Pastora, me dê a mão. Aplaudam o Senhor Jesus Cristo bem forte, igreja. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Segura, senão vai cair. Então Segura, senão vai desabar. Meu coração é grande o poder. É o teu altar. Segura. Quero ouvir o som. Glória a Deus, aleluia. Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Se a tua igreja quiser me cumprimentar, Te damos vem cumprimentar, pode me abraçá-lo. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do
que deu um hino bem de marcha. Vamos lá, de guerra. Bem forte. Glória a Deus. Quem está lembrando aí de um hino? Vamos lá. Pode ser. Pode ser. Vai lá. Glória a Deus. O bispo está recebendo alguns abraços. E ele vai continuar aqui à frente, que eu quero falar algo para ele. Aleluia. Bispo Sebastião, passa a mão. Aleluia. Diga onde era tristeza. Onde era tristeza se verá. Que dia a festa. A dupla honra me ornar, me ornar. E com boas novas proclamar-lhe uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Oh, glória. Aleluia. Onde era tristeza? Onde era tristeza se verá. Aleluia. Glória a Deus. A dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas e com boas novas proclamar. Uma nova história a celebrar. Diga bem forte, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande. Receba. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido. Glória a Deus. Um instantinho só, um instantinho, enquanto poder sentar por um instante, poder sentar. Eu quero que o bispo continue aqui, de pé. Bispo Rogério, olha aqui para frente, quero te passar uma palavra. Primeiramente, atenção todos, está sendo gravado, né? E mesmo estando gravado, eu quero que o bispo Sebastião leve uma palavra ao bispo Gleison. Foi ele que começou o trabalho de preparação. Foi dado a incumbência a ele que preparasse. Amém. Então quero dizer ao bispo Gleison, muito obrigado. Nós agradecemos em nome do Conselho Nacional de Diretores pelo seu trabalho, ajudando a preparar o nosso bispo Rogério. Recai sobre os ombros da pastora Ormezinda, sentar com ele como senta com um filho, pastora Ormezinda, e ter uma conversa. E conversar sempre. Exato. Não poupe. Não poupe. Fica à vontade para sentar com ele, conversar, dialogar. Pelo menos 2 meses. Sempre faça isso. Deus sabe por que a pastora Ormezinda foi escolhida para isso. Bispo Rogério, eu quero que todos prestem atenção. Está vendo esse homem que colocou azeite sobre a sua cabeça? Ele é também autoridade sobre a sua vida. Nunca esqueça isso. Antes de você levantar a voz, lembre do homem que entornou azeite sobre a sua cabeça. Lembra disso. Quero passar para todos aqui. Nunca levante
contra a pessoa que colocou azeite sobre a sua cabeça. Nunca. Nunca. O dia que você tiver que sair, peça a bênção dessa pessoa e sai. Porque esse ato que foi feito aqui, ele é registrado no céu. Isso não é qualquer um que eu poderia falar assim: ô fulano, vem cá, segura isso aqui e entorna azeite aqui. Não é. Deus separa as pessoas para isto. Deus separa. Eu não quero reivindicar nada para mim, mas se Deus me escolheu para colocar azeite sobre a sua cabeça, saiba que foi Deus que escolheu. E tem muitas pessoas, Bispo Sebastião, que estão sofrendo, passando por enfermidades, ministérios derrotados, por levantarem contra quem pegou o azeite e colocou sobre a cabeça dele para separá-lo. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem um pastor que ele pediu para ser consagrado de um outro ministério. Ele veio aqui dentro alguns anos atrás. Chegou aqui, nós examinamos a vida desse pastor e nós então consagramos ele para a denominação que ele pertence, foi pedido ao conselho. No outro dia ele me ligou, no outro dia, e as palavras dele foram o seguinte, na época: Bispo Josué, sabe o que Deus falou comigo no monte, depois que eu saía de dentro da igreja da Missão Evangélica Betel? Sabe o que ele me falou? O que foi? Que eu fui ungido foi por ele, não foi pelo Senhor. Que eu fui ungido por ele, que é Deus, e não pelo Senhor. Então ele que me escolheu, é por isso que eu sou pastor hoje. Falei: amém, pastor, que o Senhor te abençoe, amém. Hoje ele tem muita dificuldade em vender lotes, muita dificuldade em fazer as vendas dele, porque até a igreja dele abandonou, largou ele para o lado. Outro dia me procurou e falou assim: dá para renovar aquela unção? Eu disse: não, não dá, não tem jeito. Não tem como. Então, honre. É pela primeira vez eu estou fazendo isso. Deus me usou para te chamá-los. Pastor Arius, Deus o chamou para isso. E o ministério escolheu o Bispo Sebastião para entornar do azeite a cabeça. Lembre sempre destas pessoas. Sempre. Se algum dia for para você afastar, baixe a cabeça e peça a bênção e vá em paz, na bênção. Na bênção. É abençoado e sai na bênção. Nunca faça nada do contrário. Nunca. Portanto, a partir de hoje, você vai estar auxiliando o Bispo Maurício está ali. Seja obediente ao Bispo. Seja obediente ao Bispo. Se porventura ele disser: não faça isso na minha região, não faça. Não faça. E mesmo que ele esteja errado, mesmo que você venha e fale: apóstolo, mas o meu bispo errou. Deixa eu te falar. Todo rebelde ele justifica a sua rebeldia. Você acha que Cã não estava certo em levantar contra Noé, humanamente falando? Estava. Noé estava bêbado. Um líder bêbado. Noé estava nu. Cã chegou e mostrou. Falou: olha lá, gente, o nosso líder que Deus levantou, nu e bêbado. Sabe por que Deus recebeu a maldição que foi levantada sobre Cã? Porque Sem e Jafé apanharam o manto e foram lá e cobriram a nudez do líder, enquanto o outro expôs a nudez. Pastores que estão aqui, todo rebelde, ele manifesta na hora do seu erro. Quando você erra, quando você dá uma disciplina que não deveria dar, quando você erra, o rebelde se manifesta. Você pergunta: apóstolo, mas por que Deus trabalha assim? Porque o rebelde, ele está calado enquanto não aparecem os seus erros. Você que está ajudando um pastor ou uma pastora, o dia que você vê um erro na administração, na tesouraria, em alguma coisa, conte para ninguém não. Ajude. Procure o seu pastor e sua pastora, colabore com ele. Se coloque à disposição dele para ajudar. O rebelde sai contando para os outros, queridos.
O rebelde conta para todo mundo, mas não colabora, não ajuda. Então, queridos, vamos andar na obediência para que sejamos abençoados pelo nosso Deus. Vamos andar em obediência. Mais prazer Deus tem em que se obedeça a sua palavra, as suas autoridades constituídas. Amém, queridos? Isso, Sebastião, que Deus abençoe, querido. Vem aqui, amém. Está aqui. Aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele está aqui despejando o restante do azeite que nós consagramos dentro de Jerusalém, em Israel. Nós já estamos partindo para o momento final da nossa reunião. Para o momento final da nossa reunião. Amém. Glória a Deus. Bispo Sebastião, dê um abraço aqui. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe. Algum pastor trouxe pastores para estar conosco hoje, nos visitando? Tem alguém? Tem? Opa! Pastor Daniel, pode apresentar quem você trouxe? Fique de pé, quem trouxe? Pastor Eric. Pastora Laís. Eu conversei com a pastora por telefone? Foi? Não, foi com outra? Você me colocou para conversar? Amém? Que Deus abençoe. Estamos abrindo a missão no Centro Esmeralda. Glória a Deus. Deixa eu dar um abraço nesses dois ali, podem? Tá, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Deixa eu ir aqui pelo meio do templo, né? Aleluia. Há 16 anos? Quer dizer que eu casei vocês dois? Quando é? Quando foi? Em qual igreja? Eu casei vocês dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, foi isso? Eu vou só me enrolando aqui, não adianta. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Amém, abençoe. Prazer revê-los, viu? E deu fruto o casamento? Quantos filhos? 2 filhos. Vai chegar os outros quando? Vai chegar? Caleb e Josué? Aplauda o Senhor Jesus Cristo, queridos. Amém. Opa, deixa eu passar por aqui. Amém. Missionária, eu estava com saudade da missionária. O que é isso? Por onde andaste? O que é isso? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Opa, irmã Fabiana, que Deus abençoe. Também é lá de Esmeralda. Amém. Que Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu. Amém. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos mesmo. Vamos crescer bastante em nome de Jesus. Tem mais? Aonde? Aqui, pastora Vera. Já que a gente estende a mão, né? Vamos cumprimentar, né? Deus abençoe. São filhos novos da missão. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, queridos. Amém. Amém. Você é quem? Pastor Ivan. Amém. Está auxiliando lá a pastora Vera. Deus abençoe. Quero ver você nas reuniões. Deus tem um plano na sua vida. Amém? E aquele rolo vai desaparecer. Vai sumir. Tá? Se não desaparecer por bem, Deus arranca por mal. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Ô, pastor Levão, prazer te conhecer. E essa moça bonita aqui? É sua filha? Deus abençoe. Oi. Opa, Deus é muito linda. Ela, Deus abençoe. Pastor é pastor de qual ministério? Na verdade, eu sou formado em teologia com ênfase judaica, mas eu não sou pastor. Eu sou só membro do Ministério Ensinando de Sião, aqui em Belo Horizonte, lá na Pampulha. Eu vim fazer uma visita aqui a vocês. Fui convidado pela pastora Vera, né, que eu encontrei dentro do ônibus. E estou aqui. O ministério que você pertence, Ensinando de Sião, foi o que nos deu muito entusiasmo em 98 para que nós fôssemos a Israel.
E eu tenho muita matéria de vocês com respeito a Israel. Tem muita matéria. Exatamente, eu tive com ele várias vezes. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, queridos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda mais forte o Senhor Jesus Cristo, mais forte. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Leva o nosso abraço lá ao Rabino. Amém. Diga a ele que eu tomei ceia com ele, foi em 1997, antes dele quebrar o braço. Quando caiu aquela laje, né? Então tomamos ceia junto há algum tempo, amém? Glória a Deus, que Deus em Cristo abençoe a todos. E agora parece que eu estou começando a lembrar do casamento de vocês, né? Que Deus, eu estou começando a lembrar, amém? Que Deus abençoe. Quero dizer, porque foram muitos casamentos, ultrapassou 400 casamentos já, então a gente esquece um pouquinho, né? Amém? Vamos receber o Bispo Luiz? Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, Bispo. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe, bispos, pastores, missionários, todos que estão aqui nesta reunião especial, a nossa segunda reunião do ano da profecia. Amém? Graças a Deus, queridos. Nós temos um grande desafio neste ano da profecia. E um destes desafios ocorrerá no mês de maio. Eu quero pedir depois ao pessoal que me ajude, lá da área técnica, para nós mostrarmos o tamanho deste desafio. Amém? É muito grande, é inédito na missão esse desafio. Por muitos anos nós temos organizado convenções aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu creio que muitos já conhecem, já participaram das convenções que nós realizamos aqui. Mas este ano, a missão irá organizar convenções no exterior. Amém? Então, no mês de maio, mais precisamente no mês de maio, nós organizaremos 3 convenções em 3 países. Amém? Olha só, de verde aí eu creio que muitos sabem, conhecem, né? Este é o mapa do mundo, o mapa mundi. Em verde aí vocês estão localizando o nosso Brasil. Amém? Tá aí o Brasil, que todos nós amamos, todos nós somos brasileiros. E nós temos ali o continente africano, em laranja, que é um continente aí irmão do Brasil, amém? Nós estamos aí, quando bem há milhões de anos atrás, era juntinho do Brasil aí. Nós temos aí o continente africano e nós temos missões lá na África, amém? Então, olha só, o apóstolo e alguns pastores vão sair aqui do Brasil e vão atravessar o oceano até a África, amém? Isso vai acontecer no mês de maio. E lá nós vamos visitar este país aí, ó, da próxima imagem, olha só, nós vamos visitar esse país aí, ó, na próxima imagem. Amém? Isso, olha só. Este país aí chama Moçambique, que está em destaque. Lá em Moçambique, nós temos o bispo Daniel, lá em Moçambique. Onde que o bispo Daniel está em Moçambique? Aqui, ó, próximo da cidade de Beira. Está vendo aqui, ó? Próximo à praia aqui, ó, é uma cidade litorânea. Isso aqui é o Oceano Índico. E aqui está a cidade de Beira. A cidade de Dondo, Mafambice, fica a poucos quilômetros de Beira. Então, o apóstolo e alguns pastores vão desembarcar nesta cidade. E desta cidade aqui, queridos, olha lá, tá vendo? Aqui de Beira, eles vão de comboio. Comboio é trem, tá? É trem lá. O trem, nós falamos aqui, lá fala comboio. Então, eles vão de comboio visitar algumas regiões de Moçambique. Lá na cidade de Mafambice é a sede da missão lá na África. Nós vamos reinaugurar o templo, que muitos aqui têm colaborado na sua reconstrução. Será reinaugurado o templo da missão na cidade de Dondo, em Mafambice, ao lado de Beira. E o apóstolo e alguns pastores vão organizar também congressos e convenções em várias cidades, em Chimoio, em Tete, em várias cidades de Moçambique, e vão entrar no Zimbábue. Nós temos pastores e missões lá no Zimbábue, que é esse país aqui, ó, vizinho a Moçambique, aqui, ó, Zimbábue, está aqui do lado. E vão também para Malawi, que é esse país aqui, ó, que grande parte dele é um lago gigantesco, que é onde tem os crocodilos gigantescos também.
Amém? Aonde a zebrinha bebe água e se não ficar esperta, é engolida. Mas, queridos, o apóstolo vai sair aqui de Beira e ele vai aqui na região sul do Malawi. Apóstolo, você não vai no lago. Não, apóstolo, não vai não. Amém? Os pastores que acompanham o apóstolo também não vão neste lago. Amém? Vocês vão no sul aqui, ó, na parte de baixo aqui do Malawi. A pastora Débora? Amém, amém. Deixa eu passar então o microfone para a pastora Débora. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar o pastor Marlon aqui na frente, amém? Rapidinho, bem rapidinho. Nós estamos no ano da profecia, amém? E com muita fé, né, muito esforço, nós da TV Vinho Novo vamos estar enviando o pastor Marlon para acompanhar e fazer toda a cobertura dos trabalhos lá da África, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Se formos olhar as nossas condições, queridos, nós não temos, né? Ninguém aqui tem guardado na conta, né, o valor necessário para isso, mas exercitando a nossa fé viva, que é a fé com obras, né? Porque a fé sem obras é uma fé morta, mas a fé com obras nós vamos conseguir, amém? Então nós vamos estar aí nos esforçando, vendendo rifas, fazendo cantina, o que for necessário nós vamos estar fazendo para que o pastor Marlon possa estar acompanhando e fazendo uma cobertura linda pelo canal da TV Vinho Novo, para que toda a missão possa acompanhar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, apóstolo. Tem mais um que vai te acompanhar, apóstolo. Graças a Deus. Mais um que vai viajar de comboio. Queridos, amém. Então, olha só, nós vamos organizar a convenção da missão aqui em Beira, em Moçambique. Vamos organizar a convenção aqui no Zimbábue e vamos organizar a convenção aqui no Malawi. A distância aqui, queridos, eu acho que a distância maior são 1.200 quilômetros. Então, é um dia e meio aí de comboio, né? Mas Deus vai fortalecer o apóstolo e os pastores. Amém? Então, vai ser aqui na região sul do Malawi, Zimbábue e Moçambique. Agora, deixa eu falar com os irmãos. Olha só. Queridos, para organizar uma convenção, exige recurso financeiro. Amém? E este recurso financeiro, queridos, lá, essas regiões não têm recurso financeiro. Eu já compartilhei com muitos aqui que a arrecadação da nossa sede lá na África é de R$6 ao mês. É a arrecadação, é o que entra de dinheiro na missão sede lá na África. R$6 é a arrecadação do mês. Por quê? Porque os irmãos lá não têm condição financeira. Não tem. A expectativa de vida no país Malawi, por exemplo, é de 49 anos. Então, uma pessoa que alcança essa idade, você viveu bem. Se faz 50, está fazendo hora extra. Amém? Porque é um país extremamente pobre. Quando o apóstolo e os pastores que o acompanharem estiverem neste local, toda a despesa será por conta da missão. Toda, inclusive comida. Virão pastores da África inteira, e quando chegar lá na cidade de Dondo, eles vão chegar famintos. Queridos, são 65 pastores credenciados da missão lá na África, 65. Só que o bispo Daniel falou que além dos nossos 65 pastores, milhares de pastores de outras regiões da África estarão nas convenções. Então, queridos, nós contamos com a colaboração de vocês. Não é para adquirir a passagem do apóstolo, não, que nós já estamos desenrolando isso daí. Mas é para organizarmos estas convenções. Amém? Amém, queridos? O pessoal vai passar uma imagem lá, não deu para ficar pronto, porque teve um problema com o maquinário da gráfica. Mas a partir de quarta-feira, nós já vamos disponibilizar esse envelope de missões, que é um envelope exclusivo para oferta de missões destes trabalhos que serão realizados lá. Amém? E nós contamos, e eu creio que Deus tem uma bênção para a sua vida, você
que eu não tenho condição de ir, mas eu quero ajudar a enviar. Amém? Então, com seu coração de liberalidade, você estará contribuindo para este trabalho lá na África. Então, nós vamos estar com este envelope de missões. Está disponível a partir de quarta-feira. Os pastores podem estar retirando aqui para abençoar os irmãos em cada missão, para abençoar os trabalhos na África. Tem também os cofrinhos, está com a secretaria, que é o cofrinho que a gente disponibiliza para você levar para a sua casa e poder envolver toda a sua família para que possa ser abençoado neste trabalho de missões. Tem também os cofrinhos. E nós também, que eles fizemos, eu fui agraciado e muito feliz por isso, pela missão Jardim Petrópolis, pela guitarra que pertenceu ao levita Nicolas, né, que ela está até ali, ó. Quem pode me ajudar a mostrar? Eu não sei nem pegar, queridos. Um dia o pastor Rogério falou assim, eu vou te ensinar pelo menos a... Foi você que me ensinou? A segurar assim, eu falei, tal. Mas está ali, ó, essa guitarra linda e maravilhosa, queridos. E a pastora Alcione até tinha comentado, falou assim, eu tenho certeza que o bispo Luiz já vai... E fiz isso, queridos, amém? Nós fizemos uma ação entre amigos, e o propósito são essas convenções lá na África, amém? Então nós fizemos bloquinhos, os pastores que estão aqui, e os demais que puderem nos ajudar, procura depois a pastora Isabela ou a pastora Lina, pega o seu bloquinho, né, que nós fizemos aqui, para nos ajudar neste trabalho, amém? Nós vamos fazendo aí a ação entre amigos, o valor de R$2, amém? Nós fizemos 2.000 folhinhas, 2.000 rifas, que dá uma arrecadação de R$4.000, que vai ajudar nesses trabalhos lá das convenções. R$4.000 dá $900, amém? Que vai nos ajudar em grande parte, mas vai precisar de mais, o desafio é mais, porque o ideal é nós levarmos pelo menos $2.500, que dá uns R$10.000, para organizar as convenções e alimentar os milhares de pastores que irão ouvir, vão matar a fome espiritual e a fome também. Quando o apóstolo foi lá em 2016, fez um banquete para 20 pastores, e muitos deles, queridos, nunca comeram carne na vida. Não sabia nem pegar na carne. Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus? Amém. Podemos contar, você brasileiro que ama os nossos irmãos africanos, podem estar colaborando? Amém? Então fica aí esse desafio, eu tenho certeza que a missão abraça essa causa, e nós vamos falar assim, apóstolo, pode organizar lá, a TV Viu Novo, graças a Deus, estará lá cobrindo, nós vamos acompanhar daqui, será um trabalho lindo e abençoado, e nós glorificamos a Deus por isso, pela sua vida, por aquilo que você tem abençoado a obra e o trabalho missionário. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem quiser acompanhar o apóstolo, queridos, nós vamos comprar as passagens, se não hoje à noite, amanhã no máximo. Sabe por causa de quê? Deixa eu te falar. Quando nós fizemos a nossa reunião aqui em janeiro, a passagem estava R$ 2.600, porque o dólar estava R$ 4,05. R$ 4,05. Deu aquele negócio lá na China, do coronavírus. Você sabe quanto que o dólar está? R$ 4,28. O dólar aumentou 23 centavos, pastor Giovanni, em um mês. Foi de 4,05 para 4,28. Então, nós temos que comprar essas passagens rápido, urgente, antes que vá para 4,30, 4,40, porque eu não sei até que ponto que está esse vírus lá. Amém? Porque a China, queridos, é a segunda economia do mundo. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos atinge todos nós. Amém? Então, vamos adquirir hoje ou no máximo amanhã. Qual o valor que está hoje? R$ 2.870 hoje. Quem quiser ir, me procure. Precisamos de um cartão de crédito com este limite de 2.870. Quem tiver interesse de ir. Está incluso só a passagem, ida e volta, e o seguro viagem, que é obrigatório. A estadia lá, não. Nós vamos alugar uma casa lá para o apóstolo ficar e os pastores, mas toda a despesa de alimentação não. Então a gente sugere que cada um leve pelo menos $600 para despesa pessoal. Amém? $600 dá aí uns, me ajuda aí na conta, R$ 2.500 mais ou menos, para as despesas pessoais. É um desafio? Queridos, é um trabalho missionário enorme, sim, é uma experiência de vida também inesquecível, com certeza.
E você se prepare porque você verá lá coisas que talvez você nunca viu na sua vida, mas que Deus vai te colocar lá para você presenciar e poder estar ajudando. Será uma viagem também cansativa, principalmente do comboio. O comboio é muito cheio, então o próprio bispo Daniel nos aconselhou, ele queria que a pastora Aurora fosse, porque eles lá querem conhecer a mãe, a pastora Aurora mãe. Só que não é aconselhável as mulheres irem por conta dessa viagem de comboio, que é uma viagem com trem muito cheio, muito, mas muito cheio, e é muito perigoso para as mulheres. Então vai o apóstolo e pastores homens, né, e missionários homens, quem quiser ir, para estar ajudando esse trabalho lá, e Deus vai estar fortalecendo. Amém. Amém. E o pastor, porque lá, queridos, questão de casamento, ele já é casado com a pastora Isabel, mas ele tem um sonho da cerimônia do casamento. Não é isso, apóstolo? Aí o apóstolo vai estar ministrando o casamento 410 do apóstolo. Amém? Vai ser lá na África. E olha lá, você não vai casar uns 100 lá, né, apóstolo? Às vezes pode ser um casamento. Amém? Pastores, aí eu tenho que explicar. Amém? Explicar, olhe para frente, por favor. Por um instante dá para desligar a TV Viu Novo, por favor? Deixa. Deu, desligou? Espera desligar. Amém? A hora que desligar, eu peço desculpa aos pastores que estão fora, né? Para desligar a TV. Depois nós voltaremos.